E aí galera, tudo bem? Hoje é dia 11 de maio de 2019 e eu tô aqui para contar de um novo ciclo que começou na minha vida agora terminou na semana anterior e começou nessa semana agora, e eu quero contar um pouquinho para vocês no vídeo de hoje. Para quem me segue no meu Instagram ou me acompanha pelo meu LinkedIn ou pelo Twitter, percebeu que essa semana eu mudei de emprego, tá? Então, sexta-feira da semana passada foi meu último dia trabalhando para a Hewlett Packard Enterprise, depois de quase 12 anos. Foi engraçado, o dia que eu tomei a decisão de sair da HPE, faziam 11 anos, 11 meses e faltavam 11 dias para eu completar 12 anos, e eu decidi mudar de empresa. A HPE fez de tudo para eu ficar, pediram para mim alguns dias para fazer uma contraproposta. Fizeram uma contraproposta, eu recusei, fizeram uma outra contraproposta, eu também recusei. E aí queriam fazer mais uma e eu falei assim, pessoal, não é por causa de dinheiro, não é nada disso, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de empresa, eu quero ter novos ares, eu quero pensar de uma forma diferente. E é o que eu quero falar no vídeo de hoje, esse vídeo aqui que eu vou contar sobre esse novo ciclo da minha vida. Então vamos colocar um pouco de contexto para vocês, por que eu quis mudar de empresa, né? Então assim, o primeiro ponto é que o que me ofereceram na empresa nova que eu vou trabalhar, que chama Pure Storage, é uma posição super legal, como fazer um negócio totalmente diferente do que eu faço hoje. Então eu também vou ser gerente de produto lá, mas na HP eu era gerente de produtos de plataforma, vamos assim dizer. Eu cuidava do hardware, né? Eu fazia o hardware da próxima geração. Na Pure Storage eu vou para uma área totalmente diferente, eu vou para software. Eu vou ser gerente de produto de software, quer dizer, eu vou cuidar do software que roda dentro do storage. Então essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, que foi o que eu realmente queria buscar nesse novo desafio, é uma coisa que, na verdade, eu tive uma conversa com um amigo meu que é vice-presidente na Amazon uma vez. E ele trabalhava na HPE também como eu, e ele saiu, foi para uma startup, que por sinal é essa startup que eu estou indo nesse momento, para a Pure Storage, e ele virou para mim e falou assim, Edu, é um desperdício de talento seu você ter chegado até onde você chegou e você não ter a experiência de trabalhar numa startup. Você precisa dessa experiência, vai fazer bem para sua carreira você ter a experiência de trabalhar numa startup. Por que ele me deu esse conselho alguns anos atrás, né? Porque na verdade, quando você trabalha numa empresa pequena, uma startup, tudo é diferente, tudo, não tem nada que é igual, nadinha, tudo é diferente. Então assim, eu estou há uma semana na Pure e eu posso ficar aqui falando de 100 coisas que são completamente diferentes da Hewlett Packard Enterprise. 100 coisas, assim, uma semana na empresa eu já tenho uma visão completamente diferente de várias coisas que eu tinha como uma ideia pré-concebida na minha cabeça, um preconceito na minha cabeça. Depois dessa conversa com esse meu amigo, eu fiquei um bom tempo pensando sobre isso, né? Pensando sobre se eu deveria fazer esse movimento um dia na minha carreira, de sair de uma empresa que é financeiramente estável, né? Você sai de uma empresa que tem 90 e poucos mil funcionários, financeiramente é super estável. Você sabe que a empresa não vai deixar de existir de um dia para o outro, que a empresa não vai ser comprada, que esse tipo de coisa simplesmente não vai acontecer. Você tem uma certa tranquilidade de trabalhar numa grande empresa, que uma empresa menor você não tem, né? E aí vou dar um dos exemplos de segurança financeira de trabalhar numa empresa como, por exemplo, a Hewlett Packard Enterprise, né? Se você tiver um trimestre ruim, né, um quarter que a gente fala ruim, e aquele quarter foi um negócio assim, foi tipo, a gente previu que ia faturar 8 bilhões de dólares, a gente faturou 7,5 bilhões de dólares. O mercado vai sofrer um impacto, a ação vai sofrer um impacto de 10, 15, talvez 20%, mas por ser uma empresa sólida, consolidada, que vem demonstrando consequentemente que, na verdade, quando ela erra um número, né, no quarto seguinte retoma, ou então a queda é muito pequena, a queda é de 2, 3, talvez 5%, elas estão ok. Já numa startup, todo mundo espera que sempre cresça, sempre. Né, os primeiros 10 anos de uma startup, você tem que crescer todos os quarters. Se você, um quarter só, um trimestre, você não cresce, a ação despenca. Por que acontece? Existe o que todo mundo chama de platô, né? Chega um certo momento que aquela empresa, ela para de crescer, né? Então assim, você crescer 30% em cima de R$10,
você precisa crescer R$3, né? E assim você vai indo. Até um certo momento, o crescimento de uma startup é super alto, é 25%, 30%, e aí começa a chegar no momento que você não consegue mais captar tanto o mercado, que a sua marca já está reconhecida, que você começa a sofrer ataques de concorrente, você começa a ter que defender a sua base, e aí esse número começa a estabilizar e aí você pode até perder esse número. Então você fala que vai crescer 30% naquele trimestre e aí você cresceu só 25%. E aí pronto, aí começa o desespero, a ação cai, aí quando a ação cai, todo mundo interno naquela startup fala assim, já que a gente vai perder a receita no quarter que vem, agora a gente tem que melhorar a gross margin, né? A gente tem que melhorar o lucro da empresa. E aí começa a demissão, assim, a vida de startup é muito mais tumultuada do que a vida numa grande companhia. Então, já que eu sou a maior fonte de receita lá em casa, né, porque eu tenho um emprego estável, seguro, constante, com pagamento mensal corretinho ali, e a Paty ela trabalha, mas ela trabalha por hora, né, dando aula, então é variável a receita. Então a gente tem que sempre pensar que a minha receita ela tem que vir, né? A gente não pode variar a minha receita. A minha receita paga carro, paga aluguel, paga basicamente a grande parte das contas lá de casa, e o dinheiro que a Paty ganha, a gente junta esse dinheiro para comprar a nossa casa, que a gente quer comprar no ano que vem. Mas a maior parte da receita para pagar as contas do dia a dia vem do meu salário. Então, quer dizer, eu colocar o meu salário em risco, eu colocar a minha empregabilidade em risco, sempre foi uma grande dúvida na minha cabeça. Mas aí a Pure Storage veio e fez um trabalho muito bom na minha cabeça. Para vocês terem ideia, o processo inteiro, da primeira entrevista até eu receber a offer, levou 7 dias. Eu fiz uma entrevista numa segunda, na outra segunda eu tinha oferta. Eu recusei a oferta, eles voltaram de novo na terça-feira. Na verdade, voltaram na segunda-feira à noite com outra oferta, e eu respondi para eles na terça, aceitando naquele momento. E por que eu tomei a decisão agora de ir para uma empresa que nem a Pure Storage? Porque a Pure, apesar de ainda ser uma startup, ainda ser uma empresa pequena, você tem um pouquinho mais de 3 mil funcionários, ela está financeiramente forte, né? Ela já passa de 1 bilhão de receita, o mercado já enxerga ela super bem, o market cap dela, né, o valor dela de mercado está super alto. Então, financeiramente falando, eu tenho a segurança que eu tinha numa Hewlett Packard Enterprise, não tanto quanto, mas uma boa segurança financeira de que nada vai acontecer com a minha família. E ao mesmo tempo, agora eu trabalho numa startup. E aí eu posso falar para vocês que a minha vida mudou de trabalhar numa startup. Completamente diferente do que era a minha vida até sexta-feira da semana passada. Eu tinha feito já um vídeo que eu mostrava como que era o meu escritório na Hewlett Packard Enterprise. E eu mostrava para vocês todos os perks, né? Todos os benefícios que a gente tinha nesse escritório, como era legal e tal. Cara, no escritório novo na Pure é um negócio assim, é absurdo. Então assim, eles pensam numa visão completamente diferente sobre o funcionário. O funcionário é o centro da companhia, e tem que ser assim numa startup, porque você não contrata uma pessoa para fazer uma coisa, você contrata uma pessoa para fazer 1 milhão de coisas, todo mundo é multifunção, é multitarefa, diferente de uma empresa igual a Hewlett Packard Enterprise, na qual você tem a sua função específica, a pessoa tem a função específica dela, e é assim que as coisas funcionam, né? Porque tem tamanho, tem corpo para ser assim. Numa startup não, todo mundo ajuda todo mundo. E nessa semana, que eu comecei segunda-feira e hoje é sábado, né? Nessa primeira semana eu já consegui ter exatamente o gostinho disso. Eu fui contratado para cuidar de 2 produtos, e aí falou assim, não, então Edu, a gente estava aqui, você vai ganhar esse produto aqui também, porque o teu expertise, não tem só fazer. Então, assim, você vê que as coisas funcionam num outro ritmo, de uma outra forma, de um outro jeito. E uma conversa que você tem com um vice-presidente pode mudar completamente o que você faz, a tua carreira naquele momento. E foi o que aconteceu comigo, por exemplo, já essa semana. Na primeira semana, eu sentei com um vice-presidente, porque eu pedi uma conversa com ele, né, um one-on-one com ele, para poder conhecer ele. E aí a gente está conversando, tá? E aí eu falei, mas por que a gente não faz assim? Por que não é assim? E comecei a questionar as decisões que eles tomaram. Não porque eu acho que está errado, mas porque eu quero entender a visão, né? Porque esse que é o ponto importante. Você questiona alguém, não porque você discorda, mas porque você quer entender o contexto. E eu comecei a questionar o contexto, e aí eu falei, cara, você está certo. Eu não estou certo em nada, eu só estou questionando para entender.
Porque eu acho que se a gente fizesse assim, talvez a gente fosse entender esse mercado. Ele falou assim, então, você vai ser o gerente de produto desse produto agora. Caraca, como assim? Eu tive uma conversa com você de meia hora, agora eu vou virar gerente de produto? Vai, é teu. Você tem uma visão melhor que qualquer um do time, então agora esse produto é teu. Essa dinâmica da startup você não encontra numa empresa que tem 100 mil funcionários, né? A outra coisa que é muito diferente é que assim, entre eu, por exemplo, e o presidente da companhia, eu tenho basicamente 2 níveis em cima de mim, né? Uma empresa como a Hewlett Packard Enterprise, que é 30 vezes maior, 35 vezes maior, você não tem esse acesso tão fácil, né, ao presidente da companhia. Se eu quiser, eu posso conversar com o presidente, mas não é aquela cadência. Então, como que você, como profissional, cresce numa empresa tão grande? Você cresce que você se aprende com pessoas que são muito boas, que estão num 1, 2 ou 3 níveis acima de você, mas esse cara que está 2 ou 3 níveis acima de você é completamente diferente de um CEO de uma empresa, de uma startup. É completamente diferente. Então, um vice-presidente de uma startup, por exemplo, ele tem que ter uma visão completamente diferente, porque ele errar naquele momento pode colocar a empresa inteira em risco. Numa grande companhia, numa grande empresa, se uma pessoa erra, né, faz uma decisão errada, uma estratégia errada, a empresa em si sobrevive e parte para o próximo item. Então, eu acho que tanto o ponto do risco, né? A pessoa tem que arriscar mais uma startup para conseguir mais mercado, mas ao mesmo tempo que ela está arriscando mais, a chance dela perder tudo é muito maior. Então você conversa com as pessoas, elas têm uma visão completamente diferente do mercado, completamente diferente de como atingir o cliente do que numa empresa grande. E eu já consegui sentir isso na pele essa semana, o como as pessoas pensam diferente. E aí deixa eu terminar o vídeo falando o que eu realmente queria dizer para vocês, né? Qual foi o grande motivo que fez eu mudar de empresa no final das contas, né? O que fez eu mudar de empresa no final das contas é que eu coloquei na minha cabeça que eu realmente precisava trazer de volta o que fez eu ser bem sucedido nesses últimos 3, 4 anos aqui no Vale do Silício, né? Quando eu cheguei aqui eu tinha uma visão completamente diferente de ver as coisas versus o resto do público, né? As pessoas têm uma visão muito americanizada de como criar um produto, de como ir para o mercado, de como vender aquele produto. Eu tenho uma visão bem latino-americana, vamos assim dizer, mas bem globalizada, né? Para quem acompanha o canal aqui sabe que eu foco muito em tentar entender as outras culturas. Cada lugar que eu viajo, eu não tento ir tirar foto do lugar, eu tento realmente conhecer a cultura do lugar. Eu tenho esse fascínio por conhecer culturas e comportamentos humanos, né? Então isso é uma coisa que me ajuda muito no meu trabalho, é uma coisa que é muito importante quando você está desenvolvendo um produto, né? Porque principalmente as startups têm uma visão muito americanizada do produto, então eu tinha essa visão muito clara e eu achei que eu estava perdendo um pouco disso trabalhando 4 anos no mesmo lugar, né? Eu estava perdendo essa dinâmica que eu tinha. Eu estava começando a fazer parte do sistema, vamos colocar assim, se fosse Capitão Nascimento falando, é o sistema, né? Então eu estava começando a fazer parte do sistema, estava começando a pensar muito parecido com as outras pessoas. E eu percebi que o sistema estava me limitando de alguma forma, né? Então assim, eu sou apaixonado pela Hewlett Packard Enterprise, acho uma companhia fantástica, mas eu acho que o sistema estava me limitando de alguma forma. Então, isso aqui tem aquela pessoa que tal. Aquilo ali tem aquela outra pessoa que não sei o quê. Aquele ali o cara não me ajuda. Aquilo ali tem aquele problema da receita. Então, assim, o próprio sistema estava me limitando na forma que eu penso. E eu achei que eu precisava sair para um outro lugar para eu pensar diferente, para eu encontrar outros desafios. Não vou dizer que eu vou chegar na Pure Storage, não vou ter desafio nenhum para quebrar, né? Pelo contrário, então você vai ter um monte de desafio, mas são desafios diferentes. Então a cada ciclo na sua vida você tem que fazer esse momento de tomar essa decisão de mover de área, né? Então eu podia ter movido de área dentro da HP, né? Dentro da Hewlett Packard Enterprise, e foi uma das ofertas que fizeram para mim, falaram assim: Edu, escolhe, vai trabalhar onde você quiser na empresa. A gente encontra uma posição executiva em qualquer lugar da empresa para você, e eu acabei tomando a decisão de sair porque eu queria sair do sistema, né? Não é por não acreditar na empresa, não é por não acreditar na estratégia, tudo isso eu acredito,
faço parte de toda essa história e tenho orgulho dessa história. Mas eu achei que na minha cabeça eu precisava realmente fazer alguma coisa diferente, por isso que eu fui para Pure Storage, né? Então, você vai falar, você foi porque você vai ganhar mais dinheiro, você foi por causa disso? Não, claramente eu fui porque eu achava que estava limitando o meu poder de crescer em conhecimento, não é crescer dentro da empresa. Eu tenho muito mais oportunidade trabalhando na Hewlett Packard Enterprise do que eu tenho trabalhando na startup, né? Tenho muito mais opções, né? Mas muito mais opções mesmo, até porque todo mundo já me conhece na Hewlett Packard Enterprise, então eu querer mudar de posição e crescer lá é muito mais fácil do que numa startup. Mas a decisão é realmente a forma que eu estava pensando. Eu queria sair para pensar diferente, tá bom? Então, você ficar pensando, foi por dinheiro, foi por isso, não. Foi por realmente eu querer buscar um conhecimento diferente fora, né? Então, essa que é a grande decisão para a mudança. E aí, um dos desafios que eu vou ter nessa companhia é que é uma companhia que não tem mind share, né? As pessoas, quando você fala assim, eu trabalho na Pure Storage, você provavelmente está vendo esse vídeo, você nunca nem ouviu falar nesse nome até você chegar nesse vídeo, né? Porque não é uma empresa que tem mind share, como por exemplo, trabalha na Hewlett Packard Enterprise. Todo mundo sabe quem é a Hewlett Packard, né? Tem gente que pensa no PC, pensa na impressora, que não é mais a empresa que eu trabalho, mas você tem um contexto de que é a empresa. Foi a primeira empresa do Vale do Silício. O Vale do Silício começou por causa da HP e tem toda uma história por trás. É uma empresa que tem décadas e décadas, quanto uma empresa que foi fundada em 2009, né? Então é completamente diferente. Mas ao mesmo tempo, é esse o desafio que eu quero ter essa mudança na minha vida, né? E nesse desafio de mindshare e tudo mais, eu vou pedir ajuda de todo mundo que está assistindo esse vídeo, né? O que acontece? Uma empresa pequena, mindshare é importante, então vocês vão me ver muito mais ativos em rede social, falando sobre o meu trabalho, falando sobre a empresa, divulgando o produto, divulgando a marca, porque eu acho que eu, como funcionário de uma empresa que é tão pequenininha comparado com aquela empresa enorme, é meu trabalho ajudar a divulgar a marca, fazer vocês pensarem na marca. E agora, galera, agora aqui na verdade pedir um favor para vocês, né? Se vocês me seguem no meu Twitter, se vocês me seguem no meu LinkedIn, se vocês me acompanham e fazem follow lá do meu feed, do meu LinkedIn, eu vou pedir um favor para vocês que é assim, eu vou começar a falar mais sobre trabalho nas minhas redes sociais, porque eu acho que é minha função nesse momento ajudar a divulgar a marca, né? Quando eu estou trabalhando numa empresa de 90 mil pessoas, 100 mil pessoas, com uma história de 60, 70 anos, não preciso divulgar a marca já se vende sozinha. Mas às vezes você fala assim, trabalho na IBM, vou falar da IBM. Trabalho do Google, vou falar do Google. Você não precisa mais fazer isso, porque já existe o mindshare. As pessoas já pensam na empresa, já sabem o que a empresa faz. Então você, como funcionário, você não precisa ficar divulgando aquela marca. Mas agora uma empresa muito menor, eu acho que é minha função ajudar a divulgar a marca, né? E querendo ou não, apesar de eu ter pouco inscrito, ter poucos seguidores, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né? E eu acredito muito na empresa, acredito muito no produto, então eu vou começar a divulgar mais sobre as coisas que eu estou fazendo, principalmente os produtos que eu tomo conta, eu vou divulgar bastante nas redes sociais. E eu quero pedir a tua ajuda. Vai lá, dá um like, me segue no meu feed, do meu LinkedIn, dá um like, dá um comentário, é bom para você, que você vai ter mais conhecimento, é bom para mim, é bom para minha empresa, é bom para quem te segue, que vai ver que você está interessado em produtos mais inovadores, produtos diferenciados, não aquela coisa do dia a dia. Então, estou pedindo essa ajuda para vocês, tá? E aí, outra coisa é que se eu conseguir divulgar bastante isso, eu vou conseguir ter acesso a conseguir fazer vídeos mais, vamos dizer assim, mais corporativos de uma certa forma, né? O que eu queria fazer? Eu queria sentar com os executivos da Pure e fazer vídeos falando sobre o Vale do Silício para vocês, né? Como que eles começaram a empresa, por que eles começaram a empresa, qual que foi a ideia por trás, mas levar isso para o público brasileiro, não pegar um vídeo corporativo e dar para vocês, mas eu ir lá, sentar, fazer o vídeo e colocar para vocês um conteúdo totalmente desse jeito que a gente faz, totalmente descontraído, para vocês terem acesso a essas pessoas. Então, me ajuda a divulgar que a gente chega lá, tá bom? Vamos fazer isso, essa jornada juntos, tá? Então, me segue no meu Twitter, LinkedIn, vamos divulgar o máximo que a gente puder para a gente conseguir fazer mais isso, tá bom? Então é isso que eu queria falar e a gente fica por aqui, porque daqui a algumas horas a gente vai pro México, então vou até deixar o link aqui pro Super Vlog do México, então depois você assiste o Super Vlog do México
que na minha opinião foi o meu melhor vídeo até hoje em edição, em início, meio e fim. Então vai lá e assiste, eu acho que é o vídeo que eu mais gosto. Toda vez que eu tô meio chateado, tô meio triste, tô meio precisando de férias, eu vou lá e revejo aquele vídeo. E eu gostei tanto daquela viagem, que nós vamos fazer a mesma viagem agora de novo. O mesmo lugar, mesma quantidade de dias, mesmo hotel. Porque eu gostei tanto que nós vamos pra lá de novo agora, hoje à noite, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.